Campina Grande, sexta-feira, 17 de outubro. Hoje celebra-se o Dia da Indústria da Aeronáutica Brasileira, Dia do Eletricista e também o Dia daqueles que fazem propaganda. Parabenizamos a todos pela passagem do seu dia. Logo mais estaremos ouvindo mais uma reflexão da Palavra de Deus e você ainda também ouvirá uma belíssima música interpretada pelo cantor Paulo César. Portanto, continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. E sem delongas, quero deixá-los com o cantor e pastor Paulo César louvando a Deus com esta belíssima música. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé.
Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, apenas 2 versículos, versículos 1 e 2. Mateus 24, versículos 1 e 2. Isso que eu vou ler para vocês, eu vi, senti, apalpei, senti muitas emoções enquanto estávamos fazendo isso aqui. Mateus 24, versículos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja removida ou derribada. Amém? Senhor amado, nós nos colocamos em tuas mãos, para que o Senhor nos dê a iluminação, a inspiração, a unção, a graça do teu Espírito Santo, na comunicação desta palavra que acabamos de ouvir. Que neste momento o teu Espírito Santo se instrumentalize deste teu Filho que contigo fala, para usar-me como porta-voz, boca de Deus, para mostrar àqueles que estão aqui presentemente e àqueles que estão nos assistindo em casa, reconheçam que a tua palavra tem se cumprido desde os tempos antigos até os dias atuais. O Senhor mesmo afirmou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, não cairá nem um tio sequer. Portanto, fala ao nosso coração e nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Como eu disse a vocês há pouco, para mim, essa última excursão, ela superou todas as minhas expectativas, além do que eu esperava ou imaginava sentir. E eu quero começar lembrando aos irmãos que no Antigo Testamento, Deus caminhava com o povo, que como nômades, durante 40 longos anos, caminharam no deserto, debaixo do sol, de dia e de noite, debaixo da iluminação da lua. Eles estavam caminhando como nômades, e Deus manifestava-se ao povo de dia, trazendo uma nuvem, para trazer sombra sobre eles, porque o deserto é muito causticante. Para ter uma ideia, agora mesmo eu tive a oportunidade de experimentar 43 graus centígrados. Teve dias que estava 34 graus, é quente, de noite esfria, mas de dia é quente. Então a Bíblia diz lá no livro de Números, que durante o dia o Senhor pousava uma nuvem sobre eles para trazer sombra, e à noite o Senhor trazia fogo para iluminar o caminho enquanto o povo caminhava. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles não tinham templo, não havia templo. O céu era tido como teto e a terra como lugar para eles peregrinarem. Não havia templo, não havia construção, não havia edifício, até que o Senhor decidiu, através do que ele já havia falado anteriormente, que se ainda que alguém quisesse construir ou edificar um templo para ele habitar, os céus não caberiam, nem a terra, nem lugar nenhum. E o rei Davi construiu um grande palácio suntuoso, onde ele pôde realmente, como rei de Israel, governar e reinar. Mas aí o Senhor perguntou, ele indagou, e o Senhor dialogou com ele, que casa ele poderia construir ou edificar. E Davi demonstrou o desejo de construir e edificar um templo, uma casa. Porém o Senhor disse: você não vai construir, porque você tem as mãos manchadas de sangue. Lembram da história de Davi, que por cometer adultério praticou um crime. Então o Senhor disse para ele: você não vai, mas teu filho Salomão, ele vai erigir, ele vai levantar essa casa, esse templo. E o lugar que Deus escolheu foi exatamente aonde Abraão, milênios
passados, havia subido o monte Moriá para lá oferecer o seu único filho em sacrifício. E lá está a rocha, debaixo daquela mesquita dourada que vocês conhecem, por fotografias ou através de imagens. Então, foi ali que o Senhor disse que iria edificar o templo. E diga-se de passagem que quando o Senhor levantou Salomão, debaixo daquela mesquita, se você não sabia, pela primeira vez eu entrei lá. Há uma caverna com 900 metros quadrados. E lá embaixo, mais ou menos uns 15 a 20 metros de profundidade, existe uma pedreira. E foi daquela pedreira que o rei Salomão cortou pedras grandes, tem pedras até com 700 toneladas, e levou-as a construir e edificar aquelas muralhas de Jerusalém, daquela pedreira lá embaixo. Quem for um dia a Israel, tiver a oportunidade, vá, visite a caverna do rei Zedequias. Existem pedras enormes, pesando toneladas. E aí diz assim, alguém diz assim, como eu perguntei, como naquela época não havia tecnologia, como é que vocês... Então eles fazem uma ilustração mostrando que, através de trabalhos assim bem manuais, bem artesanais mesmo, puderam ilustrar muitos bois, uma manada de bois, com rolos redondos, removendo aquelas pedras que eram cortadas lá na pedreira, e elas eram levadas e também puxadas por boi. Se o boi soubesse a força que tem, alguém já disse que ninguém o dominaria. Então aquelas pedras eram removidas, puxadas com cordas, bois, rolos redondos, rolos que removiam aquelas pedras e elas iam montando uma em cima da outra. É assim que eles explicam como foram construídas aquelas muralhas. Hoje nós temos tecnologia para fazer muito mais do que isso, mas naquela época podemos dizer que foi um milagre. Então nós estávamos ali percebendo que tudo Deus providenciou para que o templo fosse construído, para que as muralhas fossem construídas num lugar bem próximo. 15, 20, 25 metros de profundidade está lá a caverna do rei Zedequias. Eles fizeram inclusive colunas de arrimo para não desabar. Por que eu estou contando isso? Porque foi assim que foi construído o templo de Salomão. Inclusive, segundo a história, esse templo foi edificado por Salomão. O primeiro templo foi construído por volta do ano 958 a 59 anos antes de Cristo. Foi construído. E então o povo subia ao templo para adorar a Deus. A gente fez escavações exatamente na parte que está Monte Moriá, por trás da mesquita Al-Aqsa. Mais adiante tem aquela mesquita dourada. Então fizemos escavações ali. E então esse templo de Salomão, o primeiro que foi construído, ele foi destruído. Ele foi destruído pelos babilônicos no ano 586 depois de Cristo. Isto é, antes de Cristo, desculpem, antes de Cristo. Depois de Cristo é outra coisa. Antes de Cristo, 586 anos ele foi destruído. E o segundo templo, ele foi reconstruído no ano de 538 antes de Cristo. No ano 516, já passados algum tempo, Herodes, no ano 20 antes de Cristo, Herodes reconstruiu o templo. Esse templo foi destruído no ano 70, pelo imperador Tito, imperador romano. Inclusive, Jerusalém foi incendiada. E nesse incêndio, as paredes todas eram removidas, eram revestidas de ouro e prata,
E no ano 70, os soldados, quando viram que o ouro e a prata estavam derretendo entre as fendas das rochas, eles iam lá com ferramentas, picaretas, com aquelas peças de ferro bastante pesadas para remover as pedras, para que eles pudessem encontrar ouro e prata derretido. Então, pela primeira vez, essa palavra se cumpriu: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja removida. No ano 70 depois de Cristo, as pedras foram removidas. Quem vai a Jerusalém vê que as pedras estão removidas realmente conforme Jesus falou. Tudo que Jesus falou se cumpriu literalmente. Nada deixou de se cumprir. Então, nós fomos agora participar de uma escavação arqueológica. Inclusive eu quero dizer para vocês que a arqueologia, ela apenas diz: olha, está escrito aí, não ficará pedra sobre pedra que não seja removida. Então a arqueologia está mostrando aqui, olha aqui, acreditem nisso aqui, isso é verdade. A Bíblia, como sendo a palavra de Deus, ela não precisa de ser provada que é a palavra de Deus. Ela por si mesma, ela já se interpreta, ela já se traduz, ela já ela já se apresenta como sendo a própria palavra de Deus, a boca de Deus. Não precisa de você ter alguma coisa para... eu vou acreditar porque isso aqui está dizendo que é verdade. Não, a arqueologia apenas diz: olha, acredite que isso aí é verdade. Isso que está escrito aí é verdade, acredite, creia. Então, meus irmãos, pela primeira vez, conforme estamos citando, Jesus havia falado que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse removida. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Quero ainda acrescentar aqui uma coisa muito importante. Quando Jesus falou isso, antes, ele havia dito: vocês estão vendo essas construções tão belas do templo, que o templo era uma das maravilhas, uma das construções e uma das maravilhas, uma das arquiteturas mais modernas da época. E eles estavam tudo empolgados: ó Senhor, vê essas construções, coisa linda. Foi quando Jesus disse: vê, de todas essas construções não ficará pedra sobre pedra que não seja removida. Eu vou destruir esse templo em 3 dias, e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Aí foi que eles ficaram revoltados, irados. Como pode isso? Está lá no Evangelho de Lucas. Eles disseram: esse templo passou-se 47 anos para ser construído, e tu dizes que em 3 dias vai destruir e reconstruir. Como pode isso acontecer? E por isso Jesus foi levado a ser julgado, porque havia blasfemado, dizendo que o templo, ele ia destruir o templo, em 3 dias ia reconstruí-lo. Mas ele não estava entendendo que Jesus estava falando numa linguagem totalmente espiritual. Ele não estava falando do templo físico, ele estava falando de um outro templo, que nós vamos ver logo mais, do qual se referia a mim, a você, a todos nós que estamos aqui, quando nos tornamos templo do Espírito, morada de Deus. De sorte que eles não entenderam e por isso ficaram bravos, irados. Isso tudo que eu estou citando aqui para vocês, vocês podem ver, está no Evangelho de Lucas. Eu estava lendo uma tradução na linguagem de hoje, preparando esse sermão, e lá está escrito na linguagem de hoje: todos estes edifícios estão derrubados, serão derrubados, e não será deixado nenhuma pedra em cima da outra que não seja derribada. Porque as pedras são enormes, pedras de 700 toneladas, uma montada em cima da outra, mas elas foram removidas. Elas deixaram de ficar em cima uma da outra, como quando alguém edifica uma parede, tijolo sobre tijolo. Elas foram removidas mesmo, por terremotos, ou no caso quando foi incendiado. Então, meus irmãos, vejam que o que Jesus falou se cumpriu literalmente. E eu repito o que eu disse a princípio: eu louvo a Deus, eu agradeci muito a Deus, eu quase chorei de emoção quando eu estava fazendo escavações como ajudante, como auxiliar dos arqueólogos que ali estavam.
Para você ter uma ideia, nós começamos a cavar da profundidade daqui, acima do meu umbigo, até o meu pé. Foi cavado com pá, com enxada, picareta. E cada pedra que a gente removia, eu agradecia a Deus: Senhor, obrigado, porque estou fazendo uma escavação que vai me obrigar a tirar uma pedra que está sobre a outra, remover uma pedra sobre a outra, em busca de quê? À procura de quê? Peças artesanais. Nós encontramos pedras, inclusive uma das pedras que nós, e o meu companheiro que está me assistindo agora, ele é porto-riquenho, Porto Rico, Adolfo. Ele foi meu companheiro de fazer escavações. Havíamos americanos, porto-riquenho, havia gente de outros países, da Argentina, poucos aqui do Brasil, de muitas nações. Inclusive eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, uma sensação. Eu pedi para que o nosso sonoplasta colocasse aí essas. Aqui nós estamos fazendo escavações. Eu vou pedir que alguém apague essa primeira fila aqui para os irmãos entenderem. Isso aqui é escavações. Nós começamos a escavar as escavações com água, aliás, com a terra aqui, até chegar aos nossos pés, fazendo escavações. E o que é que a gente estava procurando aí? Peças, cerâmica. Encontramos muito osso, naturalmente ossos de animais que eram oferecidos em sacrifício lá no altar, lá no templo. Então vocês podem ver, aqui era toda a equipe que a gente foi fazer essas escavações. Essa equipe, pode ir mostrando, irmão, rapidinho. Então a equipe, jovens, tem moças aqui, eu estou aqui sentadinho aqui no cantinho aqui, pronto. Tem moças bem jovens, é porque é muita imagem, mas quem quiser assiste o programa Opção para a Vida. Moças pegando lajeiro de pedra, eu não estou exagerando, você pode ver isso no programa Opção para a Vida. Dessa espessura, dessa largura, dessa altura, ela levando essas pedras, removendo as pedras, se cumprindo aquilo que Jesus falou. Essas pedras aqui, todas algumas são do 5º século, do 1º século, certo? Pedras, todas elas com essas etiquetazinhas, mostrando, os arqueólogos mostrando em que época essa pedra foi removida, ou houve um terremoto, ou alguma coisa dessa natureza. Pode ir mostrando, irmãos. Então, essas pedras, elas falam. Nós encontramos essa pedra aqui, que era o começo de uma coluna do 5º século, e a base da coluna também, pode mostrar ela redondinha, o nosso companheiro, pronto, essa pedra removida, ela foi a base de uma coluna do 5º século, do tempo dos bizantinos. Pode ir mostrando, irmãos, rapidinho. Por que eu estou mostrando isso? Para ali a data, quando foi encontrada, como foi, isso tudo a arqueologia vai pesquisar, vai estudar e vai descobrir que ali tinha um templo, que ali tinha pronto, esse meu companheiro aí, o Adolfo, nessa coluna aí a gente descobriu abaixo do nosso joelho, quando fizemos escavações. Outra mais, pode mostrar aí para a gente concluir. Aí é a base da coluna. Bom, só isso aqui. Por que eu estou mostrando isso? É porque se nos dias do imperador Tito cumpriu-se o que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja removida. Eu vi isso, eu senti isso, eu apalpei, eu me senti emocionado em fazer também escavações para que se cumprisse essa palavra. Em nossos dias ainda está se cumprindo isso. Não ficará pedra sobre pedra. A arqueologia querendo descobrir determinados fatos e acontecimentos que houve ali. E aí nós encontramos cerâmica, encontramos também um piso bizantino. Inclusive eu pedi ao coordenador, eu disse, eu queria tanto levar uma lembrancinha disso aqui, eu posso levar? Ele disse, pode. Muitas pedrinhas dessas aqui, irmãos, eram piso do 5º século, como nós temos esse piso aqui de mármore. Uma sala grande. Mas vejam, tanto pedras grandes quanto pedras miúdas, minúsculas, todas foram removidas. Pedaços de cerâmica, como eu disse, ossos e carvão em pó, em cinza, porque Israel
porque Jerusalém foi incendiada. Ou seja, todas essas coisas que eu estou citando para vocês, ainda hoje está se cumprindo aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás. É verdade que naqueles dias, naquela época, foi sobre um aspecto lá que Roma incendiou Jerusalém e tudo, mas em nossos dias ainda está se cumprindo por causa das pesquisas que eles estão fazendo. Bom, onde o senhor quer chegar, pastor? Eu quero chegar, meus irmãos, o que eu falei a princípio, que Jesus havia dito, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse removida, porque ele estava falando de um templo físico, uma estrutura física, um edifício que estava sendo ovacionado, que estava sendo colocado como algo de suma importância para o povo de Israel. E Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja removida, isso aí vai ser destruído tudinho, e eu vou destruir isso aí em 3 dias, e em 3 dias eu vou reconstruir. Ele estava falando do templo, por isso Jesus foi ridicularizado. Quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, Canal 20, que está conosco para na próxima segunda-feira ouvir a continuidade desta palavra. Mas antes, eu quero convidá-los para que nesse domingo vá ao templo mais próximo da sua casa, na sua cidade, no seu bairro, quem sabe na sua rua, há um templo evangélico. Vá ouvir a palavra de Deus. Jesus assim se expressou dizendo: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, nesse domingo vá, visite, prestigie um culto, participando de um culto em uma igreja mais próxima à sua residência. Mas, se você reside em Campina Grande, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho. Para aqueles que não sabem, porque eu tenho feito essa divulgação aqui com muita insistência para aqueles que não nos conhecem, para aqueles que ainda não nos visitaram. Nossa igreja está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Nós temos EBD, Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração pela família. Venha orar com a sua família. Às quintas-feiras, estudo bíblico. Inclusive estamos estudando as epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª cartas de João. Venha estudar a palavra de Deus conosco, que muito nos honrará. Quero agradecer, portanto, a todos que estiveram conosco. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.